Eu vou falar sobre a transfiguração de Cristo. Uma passagem forte, né? Uma passagem legal, bacana. Eu confesso que para mim entender essa passagem foi anos, né? Foi anos lendo e relendo e percebendo, até você começar a compreender ela de maneira mais profunda, de tirar ali os detalhes específicos. Interessante que essa passagem, ela começa com um versículo que faz uma certa ligação. Eu vou ler 2 versozinhos e a gente já vai aplicando, construindo um cenário com esses 2 primeiros versos e depois a gente vai descer a ladeira, certo? Primeiro, um pequeno cenário com esses 2 primeiros versos. Me acompanha aí, ó, Marcos 9, 1. E lhes disse, olha o que Jesus falou, ó, garanto-lhes que algum dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Esse primeiro verso, eu vou ser mais professor hoje, tá certo? Esse primeiro verso, ele já faz um elo de ligação com o capítulo anterior. O capítulo anterior é aquela passagem onde Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou assim, quem o povo diz que eu sou? O que o pessoal está dizendo? Depois que Jesus já fez muitos milagres, já fez um certo envolvimento, já fez um movimento forte, Jesus perguntou, e aí, como é que está a repercussão do nosso ministério? O que o pessoal está dizendo nas redes sociais? O que está rolando aí? E os discípulos falaram, uns dizem, Jesus, que você é Elias. Outros dizem que você é um dos grandes profetas, que você é um mestre, que você é um cara legal, que você aí é um novo bambambam que apareceu aí da Bíblia, você é um grande intérprete. Aí Jesus perguntou, e vocês que estão andando comigo, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, nota 10, Pedro, você foi 10 aí, o Espírito Santo te revelou, e é isso mesmo. Então, Jesus querendo, nessa altura do campeonato, revelar, porque se você for perceber, Jesus começa o ministério dele sem proclamar muito quem ele era. Inclusive, ele curava e dizia, vai, não conta para ninguém. Ele ia começando mais devagarzinho. Mas nessa altura do campeonato, ele já está se revelando de uma forma maior. Então, nessa transição que ele vê, que pergunta para os discípulos quem ele é, ele vai então agora pegar esses 3 discípulos e vai dizer, agora que vocês estão entendendo quem eu sou, eu quero mostrar um negócio para vocês muito especial, algo fortíssimo, que uma coisa é vocês entenderem, outra coisa é vocês verem. Entendeu? Uma coisa é você entender, na consciência, outra coisa é você ver o negócio assim de fato. Por isso que eu digo, alguns de vocês não vão morrer antes de verem o poder e a glória do reino. Porque o poder e a glória do reino é a glória do rei. Então, Jesus vai levar Pedro e Tiago e João para verem o poder de Cristo e a glória de Cristo. A segunda coisa desse cenário é que você percebe que Jesus não levou todo mundo. Ele levou 3, que era o grupo mais íntimo de Jesus. E às vezes, isso é uma coisa que, por a gente ser muito inclusivo, a gente sempre pensa e sempre fala e sempre aborda que cada um aqui tem uma luta, cada um aqui tem um consolo do Senhor, cada um aqui tem uma promessa e cada um vai ter suas experiências com Deus. Mas, de fato, a Bíblia ela mostra que aqueles que têm mais intimidade com Deus são aqueles que experimentam as maiores manifestações de Deus. Isso é uma lógica que você consegue observar. As pessoas que andavam com Deus, que tinham uma história de caminhada com Deus, que buscavam a Deus, eram aquelas que tinham mais... É lógico, se você anda com Deus, você tem mais história para contar com Deus do que quem não anda, né? Então, assim, só o fato de você estar amigo de Deus, caminhando com Deus, você tem mais experiências para contar e, às vezes, você tem relacionamento mais profundo. Então, Jesus escolheu aquele que eram os mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João, para ter essa experiência mais profunda que os outros não tiveram. Então, amigo, você quer ter experiências profundas com Deus? Seja amigo de Deus. Se relacione com Jesus. Tenha uma caminhada de intimidade. Ah, mas eu não sinto nada. Mas também tu não busca.
Ah, mas eu não estou assim legal com Deus. Mas também tu não vai atrás. Como é que tu quer ter experiência com Deus se tu não está andando junto com Ele? Então tem essa perspectiva da intimidade. A terceira coisa, a título de cenário que a gente está construindo, é que Jesus levou eles para um monte. Esse negócio do monte, né? O monte, na Bíblia, era o seguinte: desde sempre se percebia os lugares altos como lugares sagrados. E os lugares baixos como lugares de tribulação. É por isso que diz, Deus dos montes e dos vales. Porque vales é quando você está passando a dificuldade. E monte é quando você está na bênção, né? Então Deus sempre aparecia nos montes. Os montes eram sagrados. Tanto que na antiguidade, por que fizeram a Torre de Babel? Foi para que quanto mais alto, mais perto de Deus, né? A ideia era essa. Então, quanto mais alto você for, a ideia era que você estava mais próximo de Deus. Então, os lugares altos eram sempre considerados lugares onde você podia buscar Deus. Mas também é porque Jesus não gostava de sinagoga nem de templo. Se você for perguntar assim, toda vez que ele ia na sinagoga, ele se entrava na discussão com o pessoal lá. Toda vez que ele ia no templo, ele ia derrubar lá o pessoal que estava vendendo as coisas. Então, Jesus não ia buscar Deus no templo, não, que lá ele só arranjava confusão. Jesus, para falar com Deus, ele ia para lugares isolados, para os desertos e para os montes. Porque ficar na cidade era multidão, ficar na cidade era sinagoga, era discussão. Então, quando Jesus queria orar, ele ia para onde? Monte das Oliveiras, ele ia para lugares assim mais afastados. Mas convencionou-se, quem lê a Bíblia, porque existe essa história do monte, né? Quando Jesus mandou o pessoal lá para o mar, que estava aquela tempestade. Aí Jesus foi para o monte para orar. Jesus tinha esse negócio com o monte. Convencionou-se no mundo gospel cristão de que o monte é o lugar para você buscar a Deus. Eu estava vendo essa semana, põe aquela imagem, Max Limano. Essa semana estava assim, ó, o candidato a presidente da República estava dizendo assim, ó, Cabo Daciolo faz jejum em monte e diz que sociedade secreta quer matá-lo. Isso aí é um resumo do mundo gospel hoje, né? Você lê assim, e o pessoal hoje vai para o monte para buscar Deus, porque é isso que se faz. Tem até um amigo meu que foi citar esse negócio do monte para alguém que é de fora do mundo gospel, o cara nem entendeu o que é esse negócio de monte. Não, é uma coisa nossa. É uma coisa do mundo de crente, monte. Eu entendo esse sentimento. Eu estou abrindo até um parênteses aqui. O sentimento de que você tem o seu lugar especial, né? Não tem um lugar especial. Às vezes a igreja é um monte para você. Às vezes o seu quintal da sua casa, a casa de campo. Tem um lugarzinho seu que é o seu monte. Que ali é um lugarzinho seu especial que você busca. O que você não pode entender é que ali é um lugar mais sagrado do que outros. É isso que você não pode entender. Mas se você busca um lugar porque você gosta, amém, glória a Deus, faz da tua fé, da tua caminhada. Mas não busque porque você acha que lá é mais sagrado do que aqui. Porque Jesus foi falar com aquela mulher do poço, né? A mulher samaritana. Aí a mulher perguntou assim, e onde a gente deve adorar, Jesus? Nesse monte ou lá em Jerusalém? O que Jesus disse? Nem aqui, nem acolá. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não adianta nada você ir para o monte se você não adorar em espírito e verdade. E não adianta nada você estar aqui se você não adorar em espírito e em verdade. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele está em todos os lugares. A sua adoração tem que ser aqui. Mas se quiser ir no monte, vai lá, ore por mim, tá certo? Faça lá uma oração bacana por mim, faça aí um negócio legal. Então, eles foram para o monte e Jesus foi fazer uma manifestação especial lá. Dito esse cenário, vamos ver o que aconteceu. Marcos 9. Os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante dele. Jesus estava aqui e se mudou toda a sua feição, a imagem de Jesus mudou por inteiro. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E aí Jesus falou, vocês entenderam na consciência de vocês, agora deixa eu mostrar para vocês. E Jesus mostrou que ele não era somente aquele carpinteiro, aquele homem que não tinha onde reclinar a cabeça, aquele Jesus de Nazaré pobre, aquela pessoa assim que você olhava e dizia que não havia nada especial nele. Ele era isso,
mas ele era muito mais do que isso. E naquele momento onde Jesus rasgou o véu da realidade, que a gente aqui está vendo a realidade, né? Mas tem anjo, tem demônio, tem um mundo espiritual atrás dessa realidade. Jesus disse assim, deixa eu mostrar o que tem por trás dessa realidade para vocês. Eu vou rasgar a realidade para vocês. Vocês estão achando que isso aqui é a realidade? Deixa eu mostrar um negócio a mais para vocês. Rasgou. E mostrou que há muito mais do que nossos olhos conseguem perceber e ver. Sabe uma coisa que eu tiro disso? Às vezes a gente vive uma fé muito materialista. É uma fé assim que é só isso aqui mesmo, assim, tudo que e às vezes você lê uma Bíblia, mas lê sem aquela inspiração. Às vezes você escuta uma palavra, uma profecia para a sua vida, mas se escuta sem aquele quebrantamento. Às vezes você vem para um culto, canta um louvor, mas canta sem um adorador no coração. Às vezes você está tão acostumado com igreja, com a fé, que perde a noção que o que a gente faz aqui é espiritual. Que perde a noção que a sua oração ela está entrando em contato com um mundo muito além do que você percebe. Por isso que às vezes é legal Deus chegar e dar aquela balançada de uma forma que você começa a dizer, Deus existe. Porque é possível passar a vida toda numa igreja e não ser crente. Nunca ter tido uma experiência com Deus. Sabe a Bíblia de cor, mas nunca teve relacionamento com Deus. Porque Deus é uma experiência. Deus é uma inspiração do Espírito Santo que toca profundamente no seu coração. Você se arrepende dos seus pecados, tem um encontro com Cristo. Ele passa a habitar no seu coração. E essa experiência se manifesta até em relações sobrenaturais. E às vezes a gente está muito quietinho no nosso canto, muito tranquilo, e Deus dá essa balançada e mostra, deixa eu mostrar um negócio para vocês, que vai impactar a vida de vocês de uma maneira tremenda. O que aconteceria com você se você visse o Jesus glorificado? Você que está aí desde criança na igreja, que já ora aquela oração, Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Aquela oração assim que você já faz no automático. O que aconteceria com você se você visse o mundo espiritual? Que impacto isso causaria na sua oração? Que impacto causaria na sua devoção, na sua maneira de perceber a história e o mundo? E foi isso que Pedro falou com a gente. Ó, eu vou trazer esse verso de Pedro para você perceber como essa experiência impactou a vida de Pedro. Olha só o que ele diz. Segundo Pedro 1. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está falando? Está falando do dia que Jesus levou ele para o alto do monte e mostrou a sua glória. Aí o que Pedro está dizendo? Eu não estou pregando para vocês religião. Eu não estou falando para você de uma doutrina que eu inventei lá em casa, junto com Tiago e João. Eu não estou falando assim de um negócio que me entregaram, pronto e acabado, uma cartilha de fé. Eu vi a glória de Deus, eu com meus olhos, fui testemunha ocular de ver Jesus glorificado. Por isso eu não estou pregando para vocês um conjunto de fábulas, que nem os gregos pregam. Eu não estou pregando uma coisa que eu não conheço. O que aconteceria com você se você visse a glória de Deus? Olha o que Pedro está falando. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. O Pedro falando, eu vi lá no monte, quando isso aconteceu. Eu vi a voz falando. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha no lugar escuro,
até que o dia clareie e a estrela alva nasça em seus corações. Por isso temos mais firme a palavra dos profetas, porque ele teve essa experiência e porque ele viu Jesus Cristo glorificado. Ele entendeu que a palavra dos profetas era real e agora ele tem firme no seu coração. Ele parou de ler a palavra de Deus como se fosse uma fábula, como se fosse algo só escrito. Ele começou a dizer, isso é firme, isso é sólido, isso é verdade. Por isso há uma diferença em quem fala um versículo bíblico, em quem acredita no versículo bíblico. A diferença em quem está dizendo para você uma citação, em quem está falando uma crença profundamente arraigada no coração. O que aconteceria com você se você tivesse uma experiência como essa? Mais na frente, em Apocalipse 1, você vai perceber que o apóstolo João, ele vai contar uma experiência semelhante. Ele vai dizer que teve uma visão. E nessa visão ele viu Jesus Cristo glorificado. Eu acho que nessa visão há um certo simbolismo e há uma certa visão mesmo, né? E ele dizia que viu Jesus Cristo com as vestes resplandecentes, com os olhos de fogo, com a espada na boca, na sua mão tinha 7 estrelas e andava no meio dos candelabros. E ele não via mais o Jesus Cristo de Nazaré, crucificado, ensanguentado, ferido, cuspido. Ele viu Jesus Cristo glorificado. E sabe o que ele via? E o que o texto de Apocalipse 1 dizia? Dizia o seguinte, que esses candelabros, do qual o Filho do Homem andava, eram as igrejas. E na sua mão, as 7 estrelas, eram os 7 anjos das igrejas. Nesse sentido, você percebe que não só Cristo morreu e ressuscitou e foi levado aos céus, como hoje, o Cristo glorificado passeia no meio da igreja e tem o controle da profecia nas mãos. Por isso, amigo, uma coisa é você vir se reunir como igreja. Outra coisa é você ter a verdadeira noção que Cristo passeia no meio de nós. Você consegue imaginar isso? Que Cristo está aqui no meio de nós, glorificado, porque a gente não consegue ver com os olhos. Mas Ele está aqui. Ele senta aí do seu lado. Ele está olhando para o seu coração. Porque naquele dia Ele rasgou o véu. Mas hoje a gente está vendo a realidade. Mas Ele está por trás dessa realidade. E Ele passeia no meio da sua igreja. Isso é muito forte. Isso traz uma esperança para a gente. Vamos continuar? Marcos 9. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Não, olha, não há uma manifestação de Deus que alguém fique tranquilo. Meu irmão, se você vê um anjo, você vai cair no chão. Se você vê um negócio, você vai se tremer todinho. Não adianta não. É difícil. Daniel, lá no livro dele, toda vez que ele via um anjo, ele caía no chão. É tenebroso, meu irmão. O negócio aqui é forte. Não tem efeito especial que seja comparado, não. Ó, estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse, Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então você percebe que apareceram Elias e Moisés. O que é isso? Moisés, você pode olhar aí o Novo Testamento e o Antigo, representa a lei. É o símbolo da lei. Eu ainda vou além. É o símbolo do libertador. Daquele que entra no reino do faraó e retira o povo para a terra prometida. Então, o Moisés, representando a lei, aparece nessa visão. Elias é o símbolo dos profetas, da palavra profética. Do profeta que acusava o rei, que falava contra os desmandos, contra a injustiça e que proclamava a vinda do Messias e o reino de Deus. Esse profeta também aparece representando
as profecias. Então, naquela reunião, estava todo o símbolo da profecia e todo o símbolo da lei, ou seja, todo o Antigo Testamento estava representado ali naquela palavra. E agora, o que Deus disse? Agora, eu vou falar a partir do meu filho. Entendo que Elias falou, entendo que Moisés falou, mas agora, este é o meu filho, e a eles você deve escutar. E filho é da mesma essência de Deus. Quando você fala filho de Deus, filho do homem, você está dizendo que Jesus é da mesma substância de Deus. Não é que ele só nasceu de Deus, ele é da mesma essência de Deus. Este é meu filho. Então, a partir daquele ponto, Jesus se torna a essência, a imagem do Deus invisível, a voz em quem devemos escutar. Toda a lei e os profetas levaram até Jesus, mas uma vez que veio Jesus, é ele que é a imagem do Deus invisível. E é isso que o livro de Hebreus fala com a gente de uma maneira fantástica. Diz assim, ó, Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se então tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será seu filho. Essa passagem nos mostra a soberania de Cristo sobre todas as coisas. E o próprio Hebreus fala, ele é maior do que todos os anjos, porque nenhum anjo é filho de Deus, é da essência de Deus. Por isso, quando você diz, Jesus era um ser iluminado, Jesus era um anjo iluminado, Jesus era alguém, né, no mundo espiritual legal. Não, Jesus é acima de toda qualquer coisa, de qualquer principado, de qualquer potestade que se nomeie na terra, embaixo da terra e no céu. Jesus é acima disso e tem um nome que foi glorificado acima disso. Por isso, esse é o meu filho, você deve escutar ele. Aí Pedro, ele fala aquele negócio, quer que eu faça uma tenda para Moisés? Quer que eu faça uma tenda para Jesus? E quer que eu faça uma tenda para Elias? Não foi isso que Pedro falou? Qual foi o erro de Pedro? Porque tenda, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é um termo que envolve comunhão. Por isso que o tabernáculo era a tenda de Deus no meio do deserto, no meio do seu povo. Então, quando o povo estabeleceu aquele tabernáculo, ali era a presença de Deus, e a partir daquela presença de Deus que o povo ia ouvir a voz de Deus. Quando a Bíblia diz assim, e Jesus fez carne e habitou entre nós. Esse habitou fez tenda entre nós. Então, quando Pedro fala, quer que a gente tenha comunhão e comece a escutar Elias e ele seja a voz de Deus para a vida da gente, quer que a gente faça um tabernáculo para Moisés, que nem foi no deserto, e ele vai trazer a voz de Deus no meio do tabernáculo para a gente, nem a tenda de Moisés lá, que Deus descia com a sua Shekinah? Deus falou, Pedro, tu estava até muito bem no capítulo 8, falando que você é o filho do Deus vivo, que você não é o profeta, que você não é o mestre. Mas agora você começou a fazer Jesus ficar igual aos outros. Jesus é um profeta, igual Elias. Jesus é um mestre, igual Moisés. Que isso, Pedro? Só há um caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Não é para você ter comunhão e ter os profetas ou a lei como seu caminho de interpretação. É Jesus Cristo. Só a ele vocês devem escutar. Depois que a voz fala isso, o que acontece? Desaparece Moisés e desaparece Elias. Entenderam a força do negócio? Como esse texto está mostrando a soberania e o caminho que é Cristo e a sua essência,
quem ele é muito forte. E a gente percebe que muitas vezes, isso é uma coisa que isso vem muito forte no meu coração, que eu posso estar vivendo experiências fortíssimas com Deus e ainda não ter entendimento. Eu posso estar no meio da maior glória de Cristo, vendo a transfiguração, vendo o céu aberto, vendo a coisa maravilhosa e falar besteira. Entendeu? Porque a experiência em si não quer dizer que vai deixar eu correto biblicamente. Às vezes eu começo a falar coisa errada até porque me apavorei. Já pensou nisso? Por isso que eu não gosto de carteirada da experiência. O que é a carteirada da experiência? A pessoa disse que teve uma experiência, por isso o que ela está dizendo é verdade. Não, peraí, você pode ter tido a experiência e o que tu está dizendo está errado. É a carteirada da experiência. Ah, não, porque lá na igreja aconteceu do anjo descer, ele tinha uma espada e fez assim, assim, assado, por isso agora a gente tem que fazer assim. Peraí, meu irmão, você teve uma experiência, mas o que tu está dizendo não é bíblico. Ou seja, você está confundindo as bolas. Não é porque você teve uma experiência que o que tu está falando é verdade. Por isso, não se pode confundir experiência com verdade. Embora a gente tenha que ter o estudo bíblico, e a gente pense que não pode ter só isso aqui, tem que ter a experiência, ter só a experiência, sem o estudo, sem a dedicação, sem o caminho, você vai ser uma pessoa que vai com a onda, meu irmão. E você se arrupia, você muda a sua doutrina. Você olha um negócio assim, acha que foi eu não sei aonde, você já mudou a sua fé. Então, tome cuidado com a experiência também, porque ela pode te levar para caminhos difíceis. O equilíbrio que eu busco é da seguinte forma. Uma vez eu estava no acampamento, estava passando mal da barriga. Passando mal da barriga e tal. E eu tinha que tocar teclado. Na época que eu tocava teclado, eu tinha que tocar no culto. Estava passando mal. Aí cheguei para o meu amigo e falei, meu amigo, eu estou passando mal, acho que não vai dar para mim tocar. Aí ele falou assim, pois deite aí que eu vou fazer uma oração. Eu sou uma pessoa de fé, pode parecer que eu não sou, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu deitei, falei, vamos lá, né? Estamos na chuva, é para se molhar, deitei. Aí ele foi, botou as mãos assim na minha barriga e começou a clamar. E foi lá, e, né, glória a Deus e tal, e pá, e fazendo. E eu, na minha cabeça, eu falei, cura aí, Deus, cura aí, que é só para mim não passar vergonha também, dele terminar de orar e eu dizer que não curou, né? Eu também tenho vergonha dele, quero que cure para a gente ficar legal. Cura aí, Deus. Aí ele terminou de orar lá, aí virou para mim e disse, está curado? Eu falei, não, mas vai curar. Tem um delay da oração até a cura, demora assim, às vezes, uns minutos. Calma aí, vai dar certo mesmo, eu acredito, tenho fé. Aí, saí de lá. Esperando que ia ficar curado, né? Aí, não estava duvidando, não. É porque, às vezes, eu não acredito, às vezes, nesse negócio pay buff, mas eu acredito que Deus cura. Aí, encontrei um amigo meu, no meio do culto. Aí, ele falou, o que tu tem? Eu estava com aquela cara de quem estava passando mal, né? Todo mundo percebe. Aí ele, o que tu tem? Eu falei, estou com banho na barriga e tal. E era de azia, não era problema de banheiro, era problema de azia forte, assim, estava assim, passando mal, querendo vomitar. Aí ele tinha um remédio no bolso, que era aquele antiácido e tal. Eu peguei logo 3, já botei para dentro, ele me arranjou o antiácido. E aí melhorei, depois de uns 10 minutos melhorei. O amigo da oração veio falar comigo. Assim, e aí, já ficou bom? Eu falei, fiquei bom, tomei um remédio ali e fiquei bom. Aí ele ficou com raiva de mim. Se você não acreditou na oração. Porque se você tivesse acreditado na oração, você não tinha tomado o remédio. Você duvidou de Deus. E me repreendeu. E eu falei para ele, ó, meu irmão, deixa eu te dizer como é que eu acredito. Você orou e Deus mandou o remédio. É assim que acontece. Para que eu preciso ficar escolhendo um lado, né, não? Rapaz, a pessoa não orou. Eu dei 5 passos, arranjei o cara que tinha um remédio, não é não? Você está muito, né? Tu está trocando experiência por doidice da cabeça. Deus age. Se Deus fala através de uma mula, quem vai ser eu de duvidar que Deus pode usar um remédio para curar a gente? Não é não? Então, meu amigo, eu vou dizer um negócio. Tem as suas experiências, mas tem o seu pé no chão. Certo? Não acredita em coisa maluca, não. Outro dia, um amigo meu chegou lá em casa, outro dia, faz uns anos, sem cabelo, cortou os cabelos. Eu falei, o que foi isso, mas tu tinha um cabelo tão bonito, né?
tu cortou os cabelos. Ele disse, foi o pastor que mandou. E eu falei, o que diabo foi isso que esse pastor... Não, ele teve uma revelação e mandou todo mundo da igreja cortar o cabelo. Eu disse, tu é doido, macho, vai cortar... Foi tu que teve a revelação? Não, foi o pastor. Então por que tu está obedecendo? Não, porque ele falou que tinha que cortar, a gente cortou o cabelo. Até as mulheres... Não, só não a do pastor, que ela teve uma revelação exclusiva que ela não deveria cortar o cabelo. E nem isso o cara percebe enrolado, né? Só a mulher do pastor que não cortou o cabelo. Isso aí é meninice de experiência, de revelação, de coisas. Então, a experiência é importante, mas se ela não estiver fundamentada, né, numa palavra, você vai virar menino. Vou contar mais essa. Estava lá uma época, quem é crente há muito tempo em Fortaleza, tem dessas doidices. Fui numa igreja que o pessoal estava tendo dente de ouro. Aí estava essa moda em Fortaleza. Vou lá na igreja porque está dando dente de ouro lá, está dando dente de ouro, está dando dente de ouro. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a fé, com a Bíblia, dente de ouro? O que tem a ver? Não, está aparecendo lá, dente de ouro. Eu disse, mas o que tem a ver? Não, mas não tem nada a ver não, está aparecendo, a gente tem que ir. Aí eu fui tocar naquela igreja, né? Foi com o Alexandre, né, Alexandre? Fui tocar naquela igreja. Só para dizer que eu não estou mentindo, Alexandre está aqui. Fui tocar. Aí, no meio do culto, o cara começou a dar o testemunho, que a vida dele estava bagunçada, que não sei o quê, que estava ruim, e que tudo estava dando errado, e não sei o quê. Aí ele ganhou o dente de ouro e tudo melhorou. E eu falei, por quê, né? O que tem a ver o dente de ouro com a pessoa? Foi Cristo, foi Jesus, foi uma transformação. Um amigo nosso, o baixista, ele falou assim, ele vendeu o dente de ouro, pegou o dinheiro e pagou as dívidas. Deve ter sido isso. O que tem a ver o dente de ouro com o cara? Por isso tem as experiências, também tem que tomar cuidado, para não ser uma maluquice da cabeça de vocês, das pessoas, né? Tem que estar fundamentado, certo? Aí, uma das coisas que eu quero trabalhar com vocês é que eu queria falar algumas coisas sobre esse aparecimento de Elias e de Moisés. Esse texto é um texto que gera uma certa confusão. Porque, por mais que Elias e Moisés sejam um símbolo, de fato apareceu Elias e Moisés, que eram para estar mortos, e estavam conversando com Jesus. Aí as pessoas perguntam, existe comunicação com os mortos? Segundo essa passagem bíblica? Porque apareceu ali os mortos, não foi? Falando com ele. Aí, na Bíblia, a gente tem duas interpretações sobre onde estão os mortos quando eles morrem, certo? Uma é que eles estão dormindo. Quem já ouviu essa? O pessoal já ouviu. Está dormindo e que no dia final eles vão acordar e vai dar certo e ressuscitar e beleza. Então existe essa ideia que o cara que morreu ontem, morreu semana passada, ele está no estado de hibernação e ele não tem interação, ele está dormindo. Essa ideia, ela diz que Moisés e Elias eram um caso específico diferente, porque Elias foi levado para o céu sem morrer. E Moisés não se encontrou o corpo. Então, esses dois são o caso específico de que eles não estão dormindo, porque eles nunca chegaram a morrer direito e estão lá preservados. Vão até ser as duas testemunhas do Apocalipse, é para ser Moisés e Elias. Então, essa doutrina diz esse negócio. Na outra doutrina que eu gosto, que eu concordo mais, diz que o pessoal que morreu está vivo, está feliz e está com Cristo no céu agora. Essa é que eu gosto. É a que diz que o ladrão na cruz, né, perguntou para Jesus, Jesus, tu pode adiantar o meu lado aí, lá com Deus e tal. E Jesus falou com ele, ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Hoje você já vai ter reunião comigo lá. Lá, quando você lê Apocalipse, você vê que os 24 anciões estavam debaixo do trono de Deus, que são as 12 tribos de Israel, representando o Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, representando o Novo Testamento e a igreja. Então, segundo essa visão, a igreja está reinando com Cristo no céu, está lá debaixo do trono da glória de Deus. Então, se o seu pai morreu, se a sua mãe morreu, se alguém da sua família morreu, ela está reinando com Cristo no céu, está lá junto com os irmãos da fé, vivendo lá em cima. Essa é a que eu prefiro, eu gosto, acho que tem mais fundamento do que a outra, mas a outra também é muito usada, muito firme também. Quem gostar de discutir Bíblia, senta ali e vai conversar. Nessa segunda, Deus é Deus dos vivos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e conhece e conversa com todo mundo. Aí você me pergunta, então Jesus conversou
com os mortos? Pode ter comunicação com os mortos? Segundo esse texto, não vamos dizer o que o texto não está dizendo, certo? O texto não está dizendo isso. Vamos dizer o que o texto está dizendo. Ainda que você queira dizer que essa passagem está falando dessa sessão espírita do Jesus é um médium, invocando dois. Ainda que você queira dizer isso, o que o texto está dizendo? Está dizendo o seguinte: não faça comunhão nem com Elias, não faça comunhão nem com Moisés, só com Cristo você deve falar. Ainda que fosse isso, o texto está dizendo para você não falar com ninguém, só falar com Jesus. Entendeu? Então, só o sentido do texto, se você olhar para o texto, ele não está querendo dizer que você pode falar com um ou nem falar com o outro. Ele está dizendo assim, ó, ainda que eles estejam vivos, a sua única comunicação deve ser com Jesus. E é por isso que tem a parábola do rico e do Lázaro, que vai dizer que há um abismo intransponível entre os que estão lá e os que estão aqui, de forma que você não consegue se comunicar com quem está lá e nem o de lá se comunicar com quem está aqui. Essa é a visão bíblica cristã tradicional, certo? Pode ter outras visões cristãs, mas essa é a visão mais tradicional. E se você olhar o texto, Moisés e Elias nunca falaram com os discípulos, só falaram com Jesus. Na Bíblia, Jesus é Deus dos vivos e dos mortos. Ele é Deus, ele fala com todo mundo. Ele está lá no trono falando com os mortos e está aqui falando com a gente. Ele fala com todo mundo. Ele pode, não é a gente. Biblicamente, é condenável a comunicação com os mortos. E, ainda digo uma coisa, se você procurar falar, não quer dizer que você não vai ouvir nada. Vai dizer que você vai até ouvir umas coisas, mas não quer dizer que é o morto que está falando. Porque a gente sabe que os demônios estão por aí e eles se transfiguram, como Jesus se transfigurou em Cristo, né? Glorificado. Os demônios se transfiguram em anjos de luz e enganam até os escolhidos, enganam até todo mundo. Então, não é recomendável, certo? Você é livre, você faz o que você quiser, mas eu estou dizendo aqui, como profeta, né? Não é recomendável você ter essas buscas espirituais. Busque o único caminho, a verdade e a vida. Porque a Bíblia fala assim, não há nenhum intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. O que é isso? Não há nenhum intermediário, não há nenhum médium entre Deus e os homens, senão Jesus. Jesus é o médium, é o intermediador. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus. Porque ele é o mediador. Entendeu? Essa passagem, ela tem esse viés, eu não podia passar sem falar desse viés, porque vocês vão encontrar esse viés algum dia, já fica essa passagem, essa explicação dada aí com muita alegria para vocês. Bom, para terminar a nossa explicação, você vai ver em Lucas 9, vamos mudar de texto, que ele acrescenta um detalhe nessa explicação. Diz assim, Lucas 9, 30. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Qual foi o conteúdo da conversa de Elias, Moisés e Jesus? Foi o propósito da cruz de Cristo e a sua ressurreição. Foi o plano de Deus realizado em Jesus Cristo. Falei que essa é uma passagem difícil, né? Mais complicada, né? Quando há uma manifestação espiritual fortíssima, você tem que entender que ela não é só para tu se arrupiar. Ela tem um propósito. Ela tem uma revelação. E ela tem uma direção. O que é essa direção que foi revelada? De que Cristo haveria de padecer e ressuscitar. Aqueles 3 discípulos não foram pegos de surpresa. Eles sabiam que ia acontecer. Porque em nenhum momento a Bíblia mostra que Jesus foi pego de surpresa. Ele sabia da sua crucificação e aquilo fazia parte do plano de Deus. De forma, amigo, que a sua experiência com Deus, ela tem um propósito. Ela nunca é só para você se sentir bem, como quem toma um Lexotan, um Rivotril e volta para casa. Ai, hoje eu senti bem no coração. Não é. Ela tem um propósito de te levar para algum lugar, realizar algo e transformar algo nessa sociedade. Ok? Então, Jesus tinha essa missão. Jesus tinha essa cruz. E qual é a sua cruz? Qual é a sua missão?
Quando você tem uma experiência, o que é que Deus envia você a fazer? Quando você tem uma inspiração de Deus, o que é que Ele fala com o teu coração? Porque toda experiência que você tem, também tem uma revelação sobre o propósito de Deus na sua vida. Ok? Amém? Falamos muitas coisas hoje, mas uma coisa também eu queria deixar por último. Essa experiência nos revela que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vier até mim, ainda que morra, viverá. Por isso, amigo, você sabe que essa vida não é tudo. Existe um lado de lá. E o grande comandante do lado de lá é Jesus Cristo. Ele é Deus. Por sua palavra, todo o universo foi gerado. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém?